E o Lula, quando estava lá no exterior, ainda na Europa, falou que ia sentar com o Juscelino, ia conversar, ia ver direitinho. Ele se encontrou com o Juscelino, foi nessas agendas públicas pelo Nordeste, mas disse que está tudo bem com o Juscelino, e é isso que a gente vai acompanhar nessa declaração do Lula. Vamos ver, Paty? Eu estou feliz com o Fufuca, estou feliz com o Juscelino e estou feliz com a nossa Sônia Guajajara. Você poderia me perguntar mais, tem um problema de indiciamento com o Juscelino. E deixa eu dizer uma coisa para mim, para você, com muita sinceridade. Eu tenho uma filosofia de vida que é o seguinte: para mim, todo cidadão é inocente até prova em contrária. Se o cidadão tem um pedido de indiciamento, e esse indiciamento ainda não foi concedido pelo Procuradoria-Geral e nem pela Suprema Corte, eu tenho que aguardar o processo. Você sabe o que eu falo com meus ministros quando acontece uma denúncia contra eles? Eu chamo eles da minha sala e falo o seguinte: olha, a verdade absoluta só você que sabe. Ninguém sabe, é você e Deus. Então eu quero que você me diga, você fez ou não fez? Se você fez, meu caro, peça licença e vai embora. Se você não fez, brigue. Brigue, porque se a gente não brigar, a gente é destruído sem autodireito, sem o teu direito de defesa. E como eu sou um cara, e você é advogado, e sabe a importância da presunção de inocência, eu trabalho sempre com a ideia que nenhum ser humano é totalmente mau. Ele pode ter um lado mau, ele pode ficar mal, mas também tem coisa boa. Então eu acho que o Juscelino está prestando um bom serviço no governo, está trabalhando com muito esse negócio de interconectar o Brasil todo, conectar o Brasil em todas as escolas públicas, em todas as redes de saúde, porque é disso que o Brasil precisa para poder dar um salto de qualidade e tratar bem o seu povo. Glauco, esse personagem, o Juscelino Filho, ele também se envolveu em outras polêmicas, como, por exemplo, usar um avião para ir ver lá uma competição de cavalos, etc., embora ele negue qualquer tipo de irregularidade, mas é uma equação difícil para o presidente Lula, porque o União Brasil, que é o partido do Juscelino, não está já totalmente com o governo. E o União Brasil não mostrou nenhuma disposição em trocar o nome de Juscelino Filho. Então, para Lula comprar esse desgaste, também é muito complicado, porque ele tem que fazer a conta lá dos votos que ele tem na Câmara, né? Não, pois é, eu acho que esse é o pior, né, de tudo para ele, assim, é essa conta que o União Brasil tem o ministério e não entrega os votos no Congresso, né? Então ele fica com esse ministro tentando com isso ter um bônus de apoio no legislativo que não vem. E ele não banca a briga porque acha que vai ficar pior se perder o apoio, inclusive porque o União Brasil é um partido que tem cacique demais para pouco índio e que naturalmente vai ficar difícil conseguir esse apoio, conseguir uma unidade no partido para que dê esse apoio de forma sistemática e consiga atuar como uma legenda confiável, que entregue os votos e tudo mais. O Lula já está, evidente, percebendo isso, está sentindo isso na pele e está se vendo um tanto refém, me parece, assim, do que é possível saber, né, do que a gente consegue ver. É uma equação que ele tá ruim assim, mas fica pior nas alternativas, né? Punir o Juscelino, pedir para o União Brasil trocar, se eles estão... porque para o União Brasil, ao contrário, que é um partido no espectro ideológico opositor ao PT, é uma situação favorável deixar um político que provavelmente não vai repercutir mal para a própria legenda, né? Então, essas denúncias todas contrárias a ele não vão se reverter em perda de votos ou coisas assim para o partido como um todo, e vai deixando o governo sofrer com isso, né? Vai deixando o executivo ter dificuldades, o executivo vai tendo problema. Então, se a gente não consegue transmitir esse ônus para o partido, que é o que me parece que as lideranças do União Brasil estão considerando, para eles parece ser um cenário tranquilo. Então o ônus todo está com o presidente na tentativa de ter que administrar uma culpa que, de outra parte, seria fácil de ser resolvida, né? Assim, se não tivesse nada disso, manda ele embora, ameaça o União Brasil, mas ele não tem nem popularidade para isso, nem apoio de outros partidos para conseguir bancar isso, e então continua dependendo do União Brasil, que na sua instabilidade coloca o presidente contra a parede e
vai surfando e permanecendo como está. É péssimo para todo mundo, assim, para os cidadãos, para o executivo. Para o União Brasil está tudo em paz. Ô, Mara, a Letícia Andreoli te autorizou a falar o que você quiser, viu, Mara? Ela escreveu assim: My Subir no News, a Mara palanque. pode falar sim, sua voz é Mara muito pode subir no Mara, diz palanque. aqui a Letícia Andreoli, que está sempre conosco. Mara, eu queria aproveitar para te ouvir sobre esse ponto também. Você, é claro que nós vamos ouvir o professor Tiago também, mas eu queria entender se você tem essa avaliação que está sendo geral, de que o Lula não tem a força para falar: eu quero trocar este ministro, porque o União Brasil é uma pedra no sapato necessária dentro da lógica ali do Congresso Nacional, né? Quem sou eu para falar qualquer coisa em relação a isso? Eu quero ouvir o Tiago. Eu não faço a menor ideia. Eu acho que Lula é um grande líder político. Eu acho que ele mas, não sei, às vezes dá a impressão de que ele está um pouco assustado com isso que ele encontrou. Acho que Bolsonaro só foi derrotado de fato porque Lula conseguiu montar a aliança. E para vocês terem ideia, como eu não entendo nada de política, eu lembro que no começo eu estava numa entrevista com alguns políticos falando, e eles advogando que deveria ter a frente ampla. O senador Cristóvão Colombo, antes do Lula ser solto, ele já falava isso. E eu falava: não, imagina, pode ter uma terceira via, é bom que tem opções. Ele falou assim: olha, a única pessoa que pode vencer Bolsonaro é Lula, e porque ele tem condições de montar uma frente ampla. E no final a gente viu isso, a gente viu que de fato essa frente ampla, e que foi ampla, foi muito ampla mesmo. Tinha gente nessa frente que é completamente contrária, por exemplo, ao programa econômico do PT e do presidente, mas ainda assim aderiram por conta disso, porque achavam que havia uma ameaça à democracia, à reeleição de Bolsonaro. Então, assim, eu não sei, eu acho que se tem uma pessoa que sabe fazer e que poderia fazer isso, é Lula. Por que não tá? Porque não existem essas condições, aí só nossos professores podem explicar. Eu não sei analisar Você, isso. Mara, disse o senador Cristóvão Colombo, é o Cristóvão Buarque, né? Buarque. Você foi longe agora. Fui longe, É isso mesmo. Bom, a Mara fala que é para passar a bola para o professor Tiago, então farei isso, mas no próximo tema você que vai começar falando, hein, Mara? Se prepare aí que o tema próximo aqui você vai ver. Bom, Tiago, eu queria te ouvir sobre essa questão do Juscelino Filho, que vira e mexe aparece no noticiário de novo, né? Bom, primeiro eu só queria dizer que a Mara não pode dizer que ela não entende nada de política, né? Isso é uma injustiça, né, Mara, com você mesmo. Mas assim, não, eu tô bem alinhado com a análise do Glauco, viu, Afonso? Eu acho que é isso, as condições para o enfrentamento a esse Congresso, né, para o diálogo, para o estabelecimento de negociação com esse Congresso é muito, muito diferente do que estava colocado lá em 2020 e há 20 anos atrás, em 2004. Né? Enfim, o perfil, né, dos parlamentares hoje, tanto na Câmara como no Senado, vamos lembrar que durante o governo Bolsonaro, o Senado, né, Glauco, teve um papel importante em barrar vários projetos, né, em segurar algumas coisas. A gente está vendo que mesmo o Senado deu uma guinada à direita nessa legislatura, embora o Rodrigo Pacheco ainda tenha uma posição mais moderada em relação a certos casos, quando a gente compara, por exemplo, com o Arthur Lira, né? O Pacheco tem uma visão mais, digamos assim, nuançada sobre alguns temas, então ele tem algumas ponderações, embora ele tenha mostrado algumas posições um pouco mais próximas do bolsonarismo em certos casos também, como, por exemplo, da questão do porte de drogas, né, da descriminalização do porte de drogas, do porte da maconha, mais especificamente, né? Mas a composição de forças no Congresso ela é muito hostil, né, ao governo Lula, ao Lula, né? Enfim, ela é muito hostil ao Lula, ela é muito hostil às bandeiras que o PT tradicionalmente defendeu, né, na Constituição, em sua Constituição enquanto partido político, e portanto as condições da governabilidade são muito difíceis. Agora, tem um ponto, né, eu acho que tem várias camadas nesse debate. Primeiro, realmente, o Lula tem um ministro do União Brasil, que é o Juscelino, só que o União Brasil vota contra o governo em vários casos.
E aí, assim, por que ele não troca? Bom, aí a gente fica, né? Bom, beleza, ele não troca porque ele não pode abrir mão dessa aliança com a União Brasil. Mas essa aliança, na prática, ela não existe. Essa aliança, na prática, ela não existe. Então, assim, será que o governo poderia fazer alguma coisa? Será que o próprio Lula poderia, talvez, negociar uma outra pessoa do próprio União Brasil que, de repente, talvez teria condições de estimular a bancada a voltar mais alinhado com o governo em certos pontos? Não sei. Isso nenhum cientista político sabe. Tá? A gente só sabe quem está realmente ali dentro da política do Congresso no dia a dia. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, Afonso, eu concordo totalmente com o presidente, no sentido de dizer que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Tá? Eu acho que, assim, se tem uma coisa que pode ser colocada em dúvida nesse país, né, sobretudo depois da experiência da Lava Jato, né, é a credibilidade do nosso sistema de justiça. Tá? A credibilidade do nosso sistema de justiça, que conta com a conivência de uma parte da imprensa brasileira que faz jornal, que vende jornal em cima de um sensacionalismo e de um denuncismo barato e que deu no que deu. Deu na Lava Jato, deu no bolsonarismo e por aí vai. Tá? Então, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que levar muito a sério, começar a levar a sério, que é a presunção da inocência. Né? O Lula passou 580 dias preso, o Bolsonaro foi eleito presidente em 2018 porque a única pessoa que era capaz de vencê-lo, como a Mara mesmo acabou de falar, né? O Lula era a única pessoa capaz de vencer o Bolsonaro em 2022, ele era a única pessoa capaz de vencer o Bolsonaro em 2018. Todas as pesquisas apontavam para isso. Mas como ele era a única pessoa capaz de vencer o Bolsonaro, e havia ali digamos assim, uma onda, né, que estava guinando o país à direita, e a gente viu esse movimento sendo articulado em vários lugares ao mesmo tempo, o Lula foi retirado, né, foi preso, justamente para que ele não pudesse concorrer. Né, foi condenado, né, depois foi preso e tudo mais. Né? E aí o que a história mostrou? O Lula foi inocentado de todos esses processos. Né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa que que deve ser objeto de nosso debate, de nossa reflexão, né? São denúncias. Né? São denúncias que acontecem todos os dias, e eu, como cientista político, o Afonso e Mara, tem uma coisa contra a qual eu luto todos os dias com muito afinco. Tá? Que é a criminalização da política. A criminalização da política, ela é eu não vou dizer que ela é o passo fundamental, mas ela é um passo muito importante na direção do autoritarismo. Não vamos esquecer que o nazifascismo, eu estou falando sim, exatamente, estou falando de Hitler e Mussolini, se tornaram o que se tornaram, em grande parte construindo um discurso contra a corrupção, em defesa da família, da moral, dos bons costumes e por aí vai. Um discurso que tinha como grande receita a criminalização da política e das instituições tradicionais. Né? Então, assim, se tem uma coisa que eu luto todos os dias da minha vida contra a criminalização da política. Eu estou passando pano para o Juscelino ou para qualquer outro político denunciado por corrupção. Não é nada disso. Só que eu sou totalmente contrário a esse modelo de combate à corrupção que a Lava Jato ajudou a construir no Brasil. Vamos lembrar, inclusive, que a Lava Jato ela é inspirada naquela famosa operação da Itália chamada Mãos Limpas. Né? E todo mundo aqui lembra que a operação Mãos Limpas na Itália deu no Berlusconi. Então, será que a gente precisa falar sobre as consequências nefastas, né, desse movimento de criminalização da política? Tiago, eu acho que esse ponto que você colocou é fundamental, sabe? Essa coisa. E o Lula, se tem alguém que tem lugar de fala nisso, é ele. De você condenar as pessoas, né, antes de que todo o processo jurídico seja complementado. Enfim, essa presunção de inocência é muito importante, sabe? E se tem alguém que pode falar sobre isso, é o Lula, né? No caso, o que tem uma discussão em relação ao Juscelino é que ele pode ter toda a presunção de inocência e não precisa ficar sendo ministro, né? Ele pode responder tudo isso sem o desgaste político dentro do ministério, né, para o governo. Então, esse é um ponto também para a discussão.